gostosa. Adoro. Boa tarde! Adoro essa música. Gente, eu vou pôr essa música no clipe do Cruzeiro do Renan. É, nós estamos editando a Férias do Renanzinho. Você que está em casa, boa tarde, minha amiga linda. Boa tarde, meu amigo lindo. Sejam bem-vindos a mais um Versátil Atual para todo o Brasil, através do satélite TV aberta. E também baixa aí o aplicativo no seu celular, do tablet, Rede Família, para Android e iOS, é gratuito. E lembrem, todos os programas que você vê aqui hoje, no dia seguinte já está no canal do YouTube, Rede Família de Televisão. Lembram de se inscrever? E lembra de tocar no sino, aí, Anderson, para quando nós postarmos vídeo, você ser avisado, tá bom? E você pode ver essa entrevista quantas vezes quiser. Doutor Evandro Aranha, que é presidente lá no Rotary da Asfar, o único homem que é o presidente que arruma cadeiras de rodas. Suponhamos, se você aqui de Campinas, de todo o Brasil, precisar de uma cadeira de rodas por um tempo, procura a Asfar e no Rotary, e o Rotary, né, vai arrumar para você emprestado. E nós estamos na campanha dos lacres. Eu tenho mais na minha bolsa. Nós precisamos de muito lacres. Você topa guardar lacre aí para mim? Aí você vai pegar um envelope e vai pôr os lacres e mandar para mim aqui na Rede Família. Eu vou pôr o endereço no site da Rede Família, tem o endereço daqui. Manda para mim, Brasil. Vamos fazer as garrafas PET? Eu preciso fazer 4 garrafas PETs dessa, ou 2. Cada 2 é uma cadeira de rodas. Vamos ajudar a arrumar cadeira de rodas? O pessoal joga as latinhas fora. Manda para mim, porque é difícil você ter um Rotary. Senão você vai ter um Rotary aí na sua cidade, vai pondo na garrafa. Quando encher a garrafa PET, você leva lá. Esses lacres são cadeiras de rodas para quem precisa. Então, tem a cadeira de banho, a cadeira de roda, tem cadeiras de roda especial. Se você mandar para mim, eu coloco aqui, tá? E eu mostro sua carta no ar. Pode mandar no envelope, que é muito leve. Junta e manda para mim aqui na Rede Família, tá bom? Vamos fazer o bem, né? Aliás, quando a gente faz o bem, quem fica feliz é nós. Quando você dá um presente, a pessoa gosta, você não fica feliz? Eu falo que fazer o bem é o modo mais egoísta de ser feliz e o melhor, o mais íntegro. Porque quando a gente faz o bem, quem se sente bem somos nós, quando nós fazemos aquilo que é bom para alguém. E é muito bom, porque ecologicamente correto, todo mundo fica feliz. E um coração feliz é um coração saudável. Vocês que estão em casa, eu vou falar do meu entrevistado de hoje. Ele é cardiologista. Ô Renan, Iris, está aí para mim? Os dados técnicos do doutor, senão eu pego aqui que o Renan me deu. Porque é a primeira vez que ele vem. Eu estive na casa dessa assessora de imprensa linda, fazendo biscoitos para o canal Contaí. E quando eu descobri que ela é assessora de imprensa, que tem os melhores profissionais, eu falei, por favor, seja minha parceira. Por isso a pauta é médica, hoje sobre o infarto. Eu vivo falando aqui que a mamãe infartou com 60 anos, né? Nós vamos saber mais sobre a prevenção e as consequências. Se você tem dúvidas, pode mandar aqui através do nosso WhatsApp. Hoje eu vou ler todos. 999045617. Por isso, eu vou receber ele, que é um cardiologista, coordenador médico-científico no serviço de cardiologia invasiva no Hospital Vera Cruz, aqui em Campinas. E no Instituto Dr. Jaime Rodrigues, do Hospital São Vicente de Paulo, em Jundiaí. Olha, sua amiga. E também, ele é membro da equipe de cardiologia invasiva do Hospital das Clínicas da Unicamp e médico. Ele falou para falar outro termo, mas eu vou conseguir. Hemodinamicista, sendo colaborador do Hospital Bandeirantes em São Paulo.
Ou seja, o seu cardiologista está na sua casa. Se ele gostar, está sempre convidado para voltar no programa, porque prevenção é tudo. Seja bem-vindo, doutor Silvio Giopato! Vem pra cá, meu amigo. Gratidão, doutor. Vou dar um abraço, porque você é amigo do coração. Legal. Muito obrigado. Seja bem-vindo, viu, doutor? Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Um prazer. Eu fico muito satisfeita, porque eu falo todos os dias da minha mãe, falo todos os dias do meu pai, que a gente aqui tem um spray para a boca, a gente anuncia, que deixa o cigarro ficar ruim para a pessoa ir gradativamente deixando o vício do fumo, que é um dos grandes problemas. Você pode mandar sua pergunta, tá? Doutor, as pessoas sabem que o coração é um órgão tão importante, nós não estamos sendo cuidadosos como deveríamos? É verdade, Flor. O coração é uma máquina maravilhosa, né? Para você ter uma ideia, o coração ele bate de 60 a 80 vezes por minuto. Isso, se nós pegarmos uma pessoa que viva até os 75 anos de idade, essa máquina irá bater cerca de 3 bilhões de vezes. É um número absurdo. Sem fazer barulho, sem produzir calor. A humanidade ainda, século XXI, não conseguiu desenvolver uma máquina com tal eficiência. E nós realmente não tratamos bem dele, né? O coração, a gente considera muito o coração do ponto de vista sentimental, né? Só pensando. Mas do ponto de vista orgânico, né, como um órgão importante que precisa ser cuidado, ser tratado, a gente descuida, né? A população acaba deixando, porque não sente, não ouve. Ele não tem nada, nenhum sinal que não está indo bem, né? Exato. E às vezes o único sinal que existe é a perda da vida. Então, a gente precisa realmente cuidar muito bem do coração, e tem muitas coisas que a gente pode fazer para aumentar o tempo de vida, para ele bater feliz, como você falou há pouco. Hoje nós vamos tirar todas as dúvidas. É verdade que os energéticos em excesso podem fazer mal para o coração? Sobre o tabagismo, mas não é só o tabagismo, a alimentação. Nós trouxemos aqui, doutor, vários profissionais que falam do sentimento de dor, de perda, de mágoa, de angústia. Era tudo que a minha mãe sentia, além de tudo ela fumava. O coração dela inchou e ainda o médico falou: dona Miriam, para de fumar, senão daqui a um mês eu estou enterrando a senhora. Contadinho, um mês. Então é uma escolha nossa, mas ela não tinha ajuda, por isso que eu faço questão de trazer médicos, e eu faço questão de trazer também profissionais psicanalistas, psicólogos, terapeutas, para ajudar na parte emocional, para não afetar os órgãos. Todo mundo falou infarto. O que é exatamente o infarto? É o coração parar? A gente não sabe, né, gente? Entupir a veia, o que é entupir a veia? Aí tem que fazer um negócio para desentupir a artéria. O que faz um coração inchar? Eu nem sabia descobrir isso com a minha mãe, que a gente só conhece infarto. A palavra infarto, mas você sabe o que é infarto exatamente? Então você vai saber. Legal, Flor. O infarto, você colocou, né? É quando o coração para de bater. As pessoas entendem que um ataque cardíaco é igual ao infarto e que é igual ter uma parada cardíaca. Para nós são coisas também, né? Exato, são coisas diferentes, né? É tudo um deles. A parada cardíaca, sim, é quando o coração para de bater. Isso é uma parada cardíaca, que pode ser produzida por várias causas, mas a causa mais comum é o infarto, tá? O infarto é um diagnóstico tão importante, é um fenômeno tão importante na sociedade. Para vocês terem ideia, as estimativas que nós temos no Brasil são 349 mil mortes por ano por doenças cardiovasculares. Caramba. Dessas, 100 mil pessoas morrem por infarto. Então, nós perdemos 100 mil vidas por infarto por ano. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E o que é o infarto? Bom, todo mundo sabe que o coração, para funcionar, ele precisa receber sangue, ele bombeia sangue para o corpo, mas ele precisa receber sangue também para se nutrir. Como tudo, nada é de graça, né? Então ele também precisa de nutrientes. E parte do sangue que ele bombeia retorna para ele mesmo e para nutri-lo através das artérias coronárias. E nessas artérias, por vários motivos, depois a gente pode ir abordando essas causas, você vai ter a formação de uma placa de gordura.
É um processo lento que ocorre ao longo de vários anos e essa placa de gordura, em algum momento, por vários motivos, por exemplo, a tristeza ou um estresse muito grande, uma notícia muito ruim, impactante dentro da família, uma perda de um familiar, de um ente querido, pode desencadear uma série de reações dentro do nosso organismo e levar essa placa de gordura a se romper. Então, o infarto não é que uma placa de gordura entupiu a artéria, mas uma placa de gordura se rompeu e sobre ela formou um coágulo. E esse coágulo entupiu a artéria, entope a artéria e o sangue não passa. E aí vem o infarto. Então, o infarto é quando você tem um entupimento da artéria, não passa sangue e aí vem o sintoma de dor, uma dor forte no peito que pode irradiar para o braço esquerdo, às vezes para o pescoço, mandíbula. Meu pai sentiu parece que ele estava com um refluxo. Existe um tipo de infarto, uma localização do infarto que confunde com gastrite. Tem pessoas que confundem com gastrite ou até com dor de dente. Olha. São uma apresentação atípica. Aquela apresentação típica é a dor forte no peito que irradia para o braço esquerdo. Esse é o típico. Mas isso não corresponde à grande maioria das pessoas. Algumas pessoas têm uma sensação de dor na região, a gente chama de epigástrica, é um nome médico, mas é na região da boca do estômago. Que foi do meu pai. Essa dor nessa região pode irradiar para o pescoço ou mandíbula. Algumas pessoas vão no dentista achando que é problema dentário e elas estão infartadas, estão tendo um infarto. Mas não é que para, está acontecendo infarto, mas a pessoa ainda Exatamente. O infarto não é igual a morrer, né? O infarto é uma grande causa, é a principal causa de morte súbita, de parada cardíaca, tá? Então, uma pessoa que infarta, ela está sob o alto risco de ter uma parada cardíaca e, consequentemente, o óbito. Mas não quer dizer que todo infarto provoca uma parada cardíaca. O namorado da nossa chefe, Viviane, Vivi Áquila, ele teve um infarto com 40 anos. Aí ela levou para casa, estava cuidando da alimentação. Quer dizer, é uma oportunidade que a pessoa tem, né? Porque quem já teve tem que mudar toda a vida, né? Assim, os hábitos, né? Para tornar esse coração saudável. O que você vai encontrar é que normalmente existem desvios alimentares, desvios comportamentais. Então, nós cada vez mais estamos mais sedentários, cada vez mais dependente das mídias e celular e tablet, etc. Então a gente acaba tendo um comportamento muito ruim para o corpo como um todo, mas em especial para o coração. A inatividade física, ela é um veneno para o corpo humano, em especial para o coração. Então você tem os desvios alimentares, a falta de atividade física, e aí junta cigarro, não cuidado, diabetes. Todas essas coisas vão se juntando, formando a obesidade e vão formando um cenário favorável para o desenvolvimento do infarto. Que as pessoas, não, é só nos mais velhos. Nós temos observado que cada vez mais pessoas jovens vêm apresentando esse problema. A gente viu 2 esportistas no campo de futebol ter a parada cardíaca. Ele morreu no campo. Atleta. Estava magro, atleta, mas como está esse coração, né? A pessoa tem que... É fundamental, esse acompanhamento médico, né? Para quem pratica, a gente fala da inatividade, mas aí as pessoas saem correndo, feito um maluco. Você falou isso, eu vou passar em exame, porque existe... Doutor, nós vamos fazer muitas perguntas, nós vamos arrumar só uma coisinha. Eu também vou perguntar, suponhamos, eu sofro de família cardiopata, mas eu tenho uma ótima alimentação. Quando eu quero, como de tudo um pouco, mas porém pouco, eu cuido de mim e não deixo de ter prazeres. Mas será que existe um exame que você ou eu, que está se sentindo bem, possa fazer para ver como é que anda, se está tudo bem? Peraí que o doutor vai responder essas e outras perguntas. Vai mandando pro WhatsApp, tá, gente? Participe pelo WhatsApp, pergunte o que quiser. Seu cardiologista está em casa, esse é o dos top, hein? Pode ligar, mandar para nós no 999-045617, tá? Ai, doutor, que preocupação é uma coisa, que o estresse também, né? A pessoa não sabe que o mal do século, que é a síndrome do pensamento acelerado, e o estresse está minando a vida
cardíaca, né? O coraçãozinho de muitas pessoas estão aí ficando... É muito ruim, né? Eu, como venho de uma família já cardiopata, meu pai infartou, mas ele conseguiu fazer safena e mamária. E meu irmão, ele teve que, para mesmo que ele tinha uma arritmia, parar o coração para voltar a bater normalmente. O rapaz que estava no quarto com meu irmão não voltou da mesa. Quer dizer, porque você dá aquele choque, para voltar o coração. É um risco, mas ele resolveu correr do que viver com a arritmia. Ele está muito bem. Tem uma vida saudável, come direitinho, parou de fumar há anos. E mesmo, você vê, meu pai infartou, meu pai tinha 30 anos que tinha parado de fumar, caminhava todos os dias. Quer dizer, gente, fazer o exame periódico é importante, né? Doutor, existe um exame? Porque assim, o pessoal faz eletro. Meu pai fez eletro antes de infartar. Infartou mesmo assim. Existe um exame mais preciso para pessoas como eu, que já tem família, que tem histórico, que pode ver como que está o coração? Okay. Deixa eu só abordar uma questão do cigarro que você comentou, Flor. Seu pai fumava, ele parou de fumar e muitos anos depois ele desenvolveu o infarto. Depois que você para de fumar, você leva pelo menos 15 anos para se ver livre de algumas ações, algumas a vida inteira. Então o cigarro deixa marcas no organismo que podem vir se manifestar muito tardiamente. Mas nunca é tarde para parar. Ele está ótimo. Exatamente, nunca é tarde para parar. A sua pergunta, se nós temos um exame mágico que nos diga, não, olha, tudo bem, não vai acontecer nada, ou olha, vai acontecer. Infelizmente não, tá? O eletrocardiograma, como você citou, é um método diagnóstico que ele nos auxilia a enxergar algumas coisas. O eletrocardiograma nada mais é do que uma carta, onde o coração nos escreve algumas coisas e nós interpretamos o que está escrito ali. Porém, um eletrocardiograma normal é feito em uma situação de repouso. Então, mas nós não vivemos em situação de repouso, nós vivemos em situação de atividade, de esforço físico, né? Você precisa caminhar para ir aqui, ali, o estresse é outra coisa, isso impõe uma carga, a gente chama de carga adrenérgica ao coração. Então o coração, ele não vive em repouso e muitas vezes você no repouso não consegue detectar o que o coração sente durante a atividade física. Aí vem os outros métodos, que é o teste de esteira. Então o que a gente pensa? Ok, se nós colocarmos uma pessoa na esteira ou na bicicleta e provocar um estresse físico, a gente pode enxergar o que o coração está sentindo na situação do estresse físico. Então nós criamos situações parametrizadas para analisar isso. Quer dizer que se seu exame der normal, você não corre risco de infarto? Infelizmente não. Existem as margens onde o exame não consegue detectar. E existe um método que consiga detectar? Não. É importante, todos esses métodos são de extrema importância para que a gente possa balizar se você tem um risco, uma probabilidade maior ou menor de desenvolver aquela doença e traçar alguns cuidados para você, para que você possa melhorar algumas coisas e diminuir o risco de desenvolver o infarto. Entendi. Mas dizer, olha, faça isso que você não vai infartar, não é garantido. Não é garantido. Porque na medicina não é uma ciência exata, é uma ciência biológica. Sim. Nós lidamos com probabilidades e não com números exatos. Por isso é importante, é fundamental, antes de iniciar uma prática esportiva, seja caminhada, seja lá o que for, que você procure o cardiologista, o clínico, faça uma avaliação pré-atividade física, para que você possa saber como que está a sua saúde cardiovascular. E aí você direcionar a sua atividade física, a intensidade, o tipo de atividade, a duração, isso tudo é muito importante. Eu falo isso, eu estava comentando que eu e a Iris, eu emagreci, mas quando eu estava fofinha, a gente ia para uma academia, por isso que é importante, não pega assim com um amigo, passa no cardiologista. A gente chegava na academia, o professor que já está acostumado, ele colocava a velocidade 5, eu falei, quer lesionar joelho, infartar ali, é só fazer. Não, vai lá para 2, faça num ritmo
moderado para respeitar o seu coração. Você vai acostumando, vai desenvolvendo atividade. Tem pessoas que, como o filho do político, pegou e falou, vou voltar a fazer ginástica. Já saiu correndo. Voltou da caminhada, aí entrou a óbito. Quer dizer, não sai correndo, faça tudo moderado. Você vai ter resultado, mas garantir a sua saúde em primeiro lugar, né? Aconteceu isso comigo, doutor, porque eu estava na piscina lá em Limeira, a Iris, eu e a Iris, na época eu estava fofinha, e a Iris, ela nada com muita calma, mas ela dá uma abraçada, ela... Eu vou acompanhar minha irmã, né? Eu sou mais magra que ela e comecei a dar as braçadas atrás dela. Sério, eu parei no fim da piscina, assim, ó, meu coração parecia que ia explodir, aí eu comecei a falar com Deus e controlei a respiração. A minha impressão é que eu ia morrer ali. Eu falei, não, morrer porque eu fui acelerar e acontece. A sorte, porque Deus permitiu também, eu consegui controlar a minha respiração, diminuir meu batimento cardíaco rápido, porque eu senti que ele ia parar, doutor. Eu nunca senti uma coisa assim. Foi aí que eu falei, não, eu vou achar um tratamento bom para emagrecer, porque eu não conseguia emagrecer. E aí eu regulei meu corpo, aí eu procurei produtos naturais, que eu falo, o fármaco sempre tem uma contraindicação, e comecei a mudar minha vida e incentivo todo mundo. Por isso que você está aqui, viu, doutor? Legal. A saúde é importante. Vocês podem mandar o WhatsApp com as suas perguntas. Já está chegando, né? Já a gente vai pôr. Mande suas perguntas, dúvidas. Quer saber alguma coisa se é verdade ou mentira? Já que eu falei se é verdade ou mentira, já a gente volta a falar dos energéticos. Será que beber muito energético faz mal ao coração? O pessoal na noite use muito, mistura com álcool para aguentar a noite na balada. Será que esses jovens de hoje serão cardiopatas amanhã? Eu estava relatando aqui pro doutor sobre a mamãe. Minha mãe só comia trigo, gente. No dia que ela infartou, eu falei pro doutor, ela tinha diminuído para 4 cigarros. Quando eu falo dos produtos aqui, é sério, se ela tivesse, e ela fez nhoque de micro-ondas, 3 horas da manhã. E ela fez pudim de micro-ondas. Ai, não tinha como. Ela chegou a voltar, a pupila diminuir, mas engasgou, não sabe o que você come, a hora que come, né, doutor? Sim. Fica tudo parado aqui. O médico falou, eu não consegui trazer sua mãe porque entupiu. Não tinha as vias aéreas por causa da comida. Ainda eu tomei bronca. Eu falei, ela brigou comigo naquela madrugada que eu não deixava ela comer. Por isso que eu acreditei que ela não ia mudar os hábitos dela, ela teria acrescentado mais tempo na vida, mas ela queria se despedir, acho que, das comidas. Eu falei, não, doutor, dei sopa. É bom, é verdade ou é mito que é melhor para uma pessoa que tem probleminhas cardíacos ou pressão alta, comer mais cedo, não comer comidas pesadas? Ou isso é mito, doutor? Não, o que tem a ver, o que acontece? Você ter uma refeição pesada à noite ou uma refeição com alto teor calórico, à noite você dorme, o seu consumo energético é muito baixo. E o seu organismo, esse excesso de energia, de calorias que você ingeriu, ele vai depositar em algum lugar. Gordura. Então ele vai transformar isso em gordura e vai depositar, vai colocar no depósito das gorduras. E isso predispõe à obesidade, né? Predispõe à obesidade, e a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para a doença coronariana. Portanto, o hábito de se alimentar com uma alimentação muito rica à noite, do ponto de vista calórico, realmente não é adequado. Melhor que você faça isso ao longo do dia, através de várias pequenas refeições, distribua isso mais ao longo do dia. Você vai ter um melhor aproveitamento dessa oferta energética e você tem uma chance maior de gastar, consumir esse excesso de calorias e evitar a obesidade. Isso é fato. Então, é uma verdade. Agora, que comeu muito e isso provocou infarto. Não é essa a relação. Só não conseguiu ressuscitar ela. Né? Aí ela tava teve tudo parado. que ela teve uma complicação, né? Provavelmente, pelo que você descreve, provavelmente ela vomitou, esse conteúdo que estava no estômago refluiu e foi para a árvore pulmonar. Então a gente chama isso de broncoaspiração, que é uma complicação muito grave. Porque quando você consegue reanimar a pessoa e ela sai, ela vai desenvolver pneumonias, e são pneumonias graves, tempo de internação muito prolongado. Então a broncoaspiração é uma complicação bastante séria, bastante grave. E é o que provavelmente, pelo que você descreve, é o que aconteceu, né?
E lembrando, gente, que a minha mãe, ela tinha uma saúde delicada, ela vivia doentinha. Quer dizer, você tem casa, quais os problemas de saúde que você tem? Você tem que fazer o que o seu médico fala, mas quanto mais medicamento, mais contraindicação. Sempre tem a contraindicação na bula, mas você tem que tomar um remédio para curar. Então, quanto menos você precisar dos medicamentos, mais saúde e longevidade você vai ter. Então, prevenção. Esse é o lema do Versátil atual. Mas lembrem, vocês que estão fazendo o tratamento, continue o tratamento com o seu médico. A gente ajuda a alcalinizar seu sangue através de uma água com pH alto. Sangue ácido prolifera doença. Tem a campanha Brasil Saudável. Se beber água de hora em hora, doutor, diminui 80%, já comprovado, de sinais e sintomas, como enxaqueca, pequenos problemas que agravam. Só bebendo água. E também a gente cuida de você, tá? Daqui a pouco já tá chegando as perguntas, nós já estamos digitando. Pode ligar aqui, nós vamos abrir as linhas. Além do WhatsApp, você pode ligar e participar ao vivo. Hoje era a nossa chefe Lidiane, aí eu peço quem manifestar fé. A filhinha dela não está bem, está no hospital e eu ainda não sei o que aconteceu. Então, saindo daqui, eu vou lá no hospital e eu já orei e pedi para Deus abençoar a vida da filhinha da chefe Lidiane, tá? Então, vamos torcer para que ela fique bem. Você vê, ninguém está livre de ter problemas, de ficar doente. Então, vamos cuidar, vamos, informação. Uma pessoa informada é uma pessoa que se cuida. Eu nunca fui para um hospital, porque eu fico vendo com os erros dos outros, da família, e procuro não cometê-los na minha vida. Doutor, vamos ver o WhatsApp? Pode pôr aí? Vamos ver a pergunta de WhatsApp. O Tadeu de Belo Horizonte, Minas Gerais, é isso? Minas Gerais? É, Belo Horizonte. Ele tá, não entendi. Ele está em Minas Gerais, tá bom. Boa tarde, obrigada, Tadeu, boa tarde. Doutor, o ômega 3 pode ajudar a evitar o infarto? Olá, Tadeu, boa tarde, obrigado pela sua pergunta. Veja só, Tadeu, nós temos as evidências científicas. Nós temos várias tentativas de melhorar a ocorrência ou evitar o infarto. Nós não temos dados científicos que provem que o ômega 3, o consumo do ômega 3, diminua o infarto, tá? A ocorrência de infarto. Porém, nós sabemos que os alimentos ricos em ômega 3 podem colaborar no controle de colesterol. Você tendo o controle do colesterol, você melhora, diminui o risco do infarto. Então, hoje, o que é que nós temos? Que o controle do colesterol é fundamental para diminuir o risco de infarto. E como você pode fazer isso? A dieta, uma alimentação saudável, perda de peso para aqueles que estão acima do peso, atividade física e, caso tudo isso não resolva, não traga seu colesterol para os níveis preconizados pelas sociedades de cardiologia do Brasil e do mundo, aí então você tem que lançar mão, e o seu cardiologista vai lançar mão de alguns medicamentos, mais conhecidos como as estatinas, que são medicamentos extremamente poderosos no controle do colesterol, trazendo o seu colesterol para uma faixa de segurança para minimizar o risco. Mas dados científicos que o consumo do ômega 3 diminua o infarto, nós não temos. O infarto, mas diminui o colesterol. Ele contribui, pode contribuir, porque dentro da alimentação, porque aí entra a alimentação saudável, que né? As pessoas não sabem, viu, Tadeu? Os produtos naturais, eles não têm embasamento científico. Então, quando eu falo assim, faça uso, pegue os seus exames. Essa pílula seca barriga que eu acabei de falar tem ômegas. E uma amiga minha, ela teve um problema muito sério na família, ela não conseguiu fazer ela comeu bastante, ela falou, eu comi o meu emocional, mas eu tomei o LA. Ela falou, eu não engordei e os meus níveis de colesterol e triglicerídeos baixaram. O médico me deu parabéns. Então eu falei, aí faz o exame, que vai de pessoa para pessoa também. O doutor, como médico, ele não tem embasamento científico. Por isso que é legal você fazer um bom uso. Os alimentos a gente fala para comer, mas nossos peixes hoje é tudo de criadouro, não é mais o ômega 3 verdadeiro, né? Então eu falo, coma peixe e suplemente, mas faz o exame. Faz um tratamento de 3 meses e faz o exame de novo. E aí você vê no seu corpo, porque vai de pessoa para pessoa. Porque embasamento científico não tem. O importante é você ter
os níveis de colesterol ajustados. Se você conseguiu isso através da dieta, né, através da atividade física, perfeito. Esse é o caminho. Então, nós, médicos, a gente, como a Flor colocou, todo medicamento tem o risco de efeitos colaterais. Então, nós só vamos lançar mão de um medicamento na medida em que todas as outras tentativas, as estratégias falharam. E aí porque aí vale a pena correr. O benefício do medicamento é maior do que os efeitos colaterais. Então é importante, se você conseguir atingir o efeito do controle do colesterol através da sua dieta, perfeito. Isso é o que nós queremos. Não conseguindo. Né? E a gente tem que trabalhar em cima de dados científicos. Exato. E os dados científicos, dos números, e os dados científicos que nós temos, por exemplo, vitamina E. Sempre se acreditou muito que a vitamina E, por ser um antioxidante potente, poderia trazer benefícios para a saúde, mas até hoje a gente não conseguiu provar isso. A falta da prova não quer dizer a falta do efeito. O problema é que nós, com a tecnologia ou a maneira que nós procuramos a resposta, não foi satisfatório. Então, nós não podemos conferir algum benefício àquilo que nós não temos comprovação na literatura científica. Os médicos não têm, viu, Tadeu? Então é você falando para o seu médico sempre na anamnese, contar o que você toma. Eu parei de tomar ômega 3, aí eu voltei, eu vi a diferença. Aí eu testo vários produtos naturais que eu gosto e eu vejo nos meus exames. Eu controlo tudo pelos números. Aí eu tenho meus médicos. Eu levo tudo nos médicos e é muito bom porque eu falo, doutor, eu tô tomando esse e eles veem o meu corpo, porque cada corpo reage diferente também. Nós não somos seres iguais. Então, é muito bacana. Vale a pena, se você toma, fazer sim. E, inclusive, eu não tomava só. Eles dão uma medida pequena, eu tomava uma medida maior, mas sempre recomendado por um especialista com acompanhamento médico. Que eu faço a terapia multidisciplinar e eu tenho a garantia no meu corpo de eficácia. Eu nunca tomei a vitamina E sozinho, eu sempre tomava a vitamina E com a vitamina C. Porque não, para mim não dava resultado. Você vê, tem que ser alguém que conheça, né? Precisa sempre ter um monitoramento médico, porque você não pode jogar sobre as pílulas, as cápsulas, a responsabilidade de resolver o seu problema. Não adianta não ter uma vida regrada. Exato. Então a pessoa, puxa, isso daqui é bom, aquilo ali é bom e eu vou tomar e pode ser que não seja bom para você. Pode ser que ele não traga os efeitos que você está imaginando que ele está trazendo. Por isso que o controle é fundamental. Porque se aquilo não está trazendo o benefício desejado, planejado, ele tem que ser modificado. Né? E a mesma coisa, então eu tomo o remédio do colesterol, remédio formulado, prescrito pelo médico e resolveu o meu problema? Não. Talvez aquela dose que você está tomando não é adequada. Então o controle é fundamental. Não basta tomar o remédio e você há pouco estava colocando a questão da aderência, né? Isso é fundamental. Hoje um problema sério na saúde é a má aderência dos pacientes ao tratamento. Colesterol não dá sintomas, né? Você não sabe se o seu colesterol está alto ou está baixo. Diabetes também, né? O diabetes ainda até dá um pouco mais de sintoma, mas mesmo assim, colesterol não, a pessoa acha, eu estou bem, eu tomei o remédio, melhorou, o meu colesterol baixou e para de tomar. Está errado, né? Você não deve parar de tomar remédios, a menos que o seu médico diga para que você deva parar. Ou se você tomou um remédio, terminou prescrito pelo médico, guardou a caixinha. Doa, viu, gente? Doa antes que ela vença. Aí você sente uma coisinha, vai lá e toma sem ir no médico. Nunca se automedique, tá? E uma dica que eu faço, eu tô com meus exames, eu faço meu mineralograma, eu faço exame de tudo. Aí eu tenho todos os números, cientificamente. Aí eu faço o meu tratamento e volto no médico. Então é muito bacana quando eu falo, pega os exames, coloque, veja. É sério, porque é exatamente o que eu faço. Eu vejo como o meu corpo reage, tá bom? Fica aí uma dica. Manda sua pergunta por WhatsApp, ou pode ligar para falar com o doutor, seu cardiologista, e em casa, doutor Silvio, com muito carinho, fazendo aí, doando um pouco do seu tempo para levar informação. Informação salva vidas. Vamos lá? Pode passar a próxima pergunta. A Marília, de Cataguases. Cataguases, Minas Gerais. É que lindo, eu não conheço Cataguases.
Oi, Flor. Oi, linda. Boa tarde. Adoro o seu programa. Gratidão. Quero saber se o meu irmão, de 47 anos, que tem síndrome de Down, ele colocou um marca-passo e tem o coração grande. Ele tem risco de infarto? Legal. Boa pergunta. Boa pergunta. Marília, eu conheço Cataguases, minha cunhada mora em Cataguases. Ai, um beijo, Cataguases. Um beijo, pessoal da Energisa. Energisa, um beijo, pessoal da Energisa aí de Cataguases. Legal. Olha, Marília, o que acontece? O seu irmão tem uma síndrome congênita, né? A síndrome de Down. E a doença de Down, a síndrome de Down, ela se acompanha de várias malformações do coração. Em alguns casos vai precisar de cirurgias para correção, implante de marca-passo. A chance, o infarto não tem relação com a síndrome de Down. O infarto vai depender se ele tem fatores outros, que não a doença, síndrome de Down, mas história familiar de infarto na família, colesterol alto, ele tem 47 anos, pelo que eu vi. Então, evidentemente, ele é homem, 47 anos, ele está numa faixa de risco para a doença coronariana. Agora, não é por causa da síndrome de Down, mas sim de outros fatores de risco que andam junto com a doença aterosclerótica. Então, uma coisa é a doença aterosclerose, que é a deposição de gordura na parede das artérias. Outra coisa é a síndrome de Down. Então, o risco dele, se ele não tem fatores de risco, não tem nada a ver com a doença de Down. Mesmo usando o marca-passo, né? O marca-passo foi por conta do defeito congênito dele, né? E ele acabou precisando do marca-passo. Né? Então, uma alimentação saudável, de vez em quando faz à vontade, de vez em nunca, mas sempre optando. A gente dá cada receita aqui com demerara, tirando os açúcares, os industrializados. A gente faz doce, sorvete com a banana congelada, é uma delícia. Claro que moderado, né? Porque tudo tem um açúcar, mas é uma delícia. Próxima pergunta, diretora Iris, pode mandar ver. O Carlos, de Campo Formoso, na Bahia. Oi, Carlos, beijo, Bahia. Eu tenho arritmia cardíaca desde 2012. Estava tomando remédio até agora, mas nunca voltei ao médico. Trabalho muito e jogo bola, tenho 44 anos e não sinto mais nada. Devo continuar tomando os remédios? Uma boa pergunta, excelente pergunta, Carlos, porque isso é muito comum. As pessoas têm alguma arritmia, tomam remédio, param de sentir os sintomas, ou às vezes ele se acostuma com o sintoma e acha que não tem mais nada. Né? Então, o que eu posso te dizer? Eu acho que você tem que voltar ao cardiologista para rever como que está a sua arritmia, se ela está sob controle ou se ela de fato foi debelada. E dependendo do tipo de arritmias, tem vários tipos de arritmias. Dependendo do tipo de arritmia, o que dizer. Sim. Porque a gente vê, né? Cada um, vários tipos, eu entendi. Você tem arritmias que aceleram a frequência cardíaca, outros que desaceleram, outras têm arritmias com maior risco de levar uma parada cardíaca. Que são mais rápidas, né? Exatamente. Então a gente. Pela sua idade, pelo que você descreve, eu imagino que talvez seja fibrilação atrial. Imagino. A fibrilação atrial, às vezes, você pode ter ela subentrante. Você tem em algum momento durante o sono e não percebe, durante o dia não sente. E a fibrilação atrial é risco de formar coágulo dentro do coração e se desprender e ir para o cérebro e ter um derrame cerebral. Então... Por isso, Carlos, o que eu posso te dizer, o mais prudente no seu caso é retornar ao cardiologista, levar os exames que você tem. Se for o mesmo, ele vai ter o seu histórico. Se não for o mesmo, leve todos os exames para que ele saiba o que ocorreu, para que ele possa te orientar. Se você pode ficar sem o medicamento, eu acredito que não, mas é só uma suposição. Mas ele vai te orientar se você deve voltar ou não e quais cuidados você joga a bola. Quais cuidados que você deve ter com o seu coração para que você não tenha uma complicação durante a prática esportiva. E até saber se ele pode continuar jogando futebol, porque você viu, meu amigo, nós vimos atletas no campo, você lembra disso? Se você não viu, dá no Google aí. Sei que você trabalha muito, mas liga no médico, muitos cardiologistas atendem até fora do horário de trabalho ou na hora de almoço, a lei mudou tudo, então veja um horário, nem que for de sábado. Mesmo que você trabalhar de sábado, pede para o seu
o seu chefe, eu tenho certeza que você vai ficar bem e vai descartar. Quem sabe você está bem e se precisar continuar tomando medicamento, como o doutor acredita que sim, como ele não examinou, não conhece o seu caso de perto, ele não pode afirmar, porque ele não é seu médico. Então, vá ao seu médico o quanto antes, tá bom? Beijos. Gratidão pela pergunta. Olha, eu vou cuidar da mulher. Eu vou falar, nós somos estressadas, doutor. Vocês são bonitos. Vocês têm... Homem gosta de hidratar rosto. Tem uns que gostam de atenuar marcas de expressão, mas nós não queremos, não. Eu já comprovei, eu testo tudo. Eu adoro. Ó, ligação, alô, boa tarde. Vamos atender. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, Rosângela. Oi, Tudo jóia, Flor? Eu estou bem, minha amiga. Muito obrigada pela ligação, viu? Pode fazer a pergunta, o doutor Silvio está aqui para atendê-la. Boa tarde, doutor Silvio. Olá, Rosângela. Boa tarde. Aqui, só te perguntar uma coisa. Eu tenho 54 anos. Eu fiz uma angioplastia em maio de 2016. Quer dizer, vai fazer 2 anos, se Deus quiser. E eu queria saber em torno dessa, eu coloquei um estente, né, farmacológico. Eu queria saber em torno disso, o que eu, como cardiopata, posso fazer com relação à atividade física, ao que, assim, no geral, na vida, entendeu? Porque às vezes eu consultei com cardiologista e olha, você não pode, porque eu gosto muito de dançar, né? Você não pode dançar, você não pode dançar zumba, você não pode fazer musculação, você não pode, só não pode. Aí agora, né, fica na sua vida. Tá bom. Como uma amiga de Cataguases acabou de ligar, nós estamos vizinhos, eu vou um pouquinho vizinho, então resolvi ligar também. Mas que bom que você ligou, viu? Legal, esse povo de Cataguases, eles são bem antenados, né, Rosângela? Legal. Olha, Rosângela... Os movimentos também não são brincadeira. É verdade. Rosângela, veja só, vários fatores vão influenciar no que você vai poder fazer ou não, tá? Habitualmente, então vamos pegar uma situação, eu trato muitos pacientes assim, que nos procuram, desculpa, chegam com quadro de angina, que é aquela dor desencadeada pelo esforço, faz um teste ergométrico, detecta que tem uma alteração no teste ergométrico, faz um cateterismo, que detecta uma obstrução, faz uma angioplastia, coloca o estente farmacológico, como você citou. E aí, o que essa pessoa vai poder fazer? Se ela só tinha essa obstrução, as outras artérias são normais, estão boas, estão preservadas, ou com doença pouco obstrutiva, essa pessoa vai ter uma vida normal. Se ela não infartou, se ela não tem nenhuma cicatriz no coração dela, ela vai poder ter uma vida absolutamente normal. Evidentemente que ela vai ter que ter um acompanhamento cardiológico rigoroso. De quanto tempo, doutor, no caso da Rosângela? No caso da Rosângela, ela deve passar com o cardiologista dela pelo menos 3 vezes ao ano. Tá. Não menos que 2 vezes. Tá. Então, a cada 3 a 4 meses, ela vai ter que ir ao cardiologista. Né? Não é nada absurdo. Não quer dizer que toda vez que você for ao cardiologista vai ter que fazer todos os exames. Não é isso. Né? Mas, uma vez por ano, vai acabar fazendo o seu ecocardiograma, o teste de esforço, para ver se está tudo bem. E estando tudo bem, você estando com a sua capacidade cardiovascular normal, você vai poder fazer tudo. Inclusive, um exemplo, Rosângela, vocês lembram daquele jogador de futebol, Washington? Sim. Jogou no São Paulo, no Fluminense. Ele tinha vários estentes farmacológicos no peito, né? E jogou futebol com os estentes durante muito tempo. Foi campeão pelo São Paulo, se não me engano. Ter né? uma vida mais... Então pode, isso é a prova que pode. Tudo vai depender do quanto o seu coração já teve outros infartos, se você já tem algum tipo de modificação na estrutura do seu coração, ou se as suas outras artérias têm entupimento também. Então, varia de caso a caso, tá? Não é uma receita de bolo, mas na grande maioria das pessoas onde o coração está preservado e que não há outras obstruções importantes, então, essa pessoa vai poder dançar, correr, nadar, fazer tudo o que ela quiser, mas sempre lembrando, sob orientação médica. Então, Rosângela, vai no seu médico, vê se está tudo preservado e faça uma atividade leve, gostosa, sem exagero, você vai ser muito feliz, tá bom? Mais um detalhe,
Rosângela, uma coisa que nós cardiologistas, incentivamos é diferente. Meu pai infartou aos 59 anos de idade. E quando ele infartou, ele trabalhava já há 46 anos na mesma empresa. E ele foi obrigado a se aposentar, ele não queria se aposentar. Tá vendo? E ele foi obrigado a se aposentar porque na época, isso foi lá no início dos anos 80, a gente tirava os pacientes da atividade. Hoje Verdade. não, a gente incentiva que essas pessoas continuem trabalhando, continuem produzindo, continuem fazendo atividade física, porque isso aí que deixa doente. Exatamente, então isso é muito importante. Tá bom, minha amiga? Você pode tudo sim, só confirma com o médico, tá? Aqui, mas eu posso fazer mais uma pequena pergunta? Faça, meu amor. Tem outra pessoa, né? Segura aí, pode falar. Não, é rapidinho. Pode. Posso perguntar uma coisa? Por exemplo, eu sou de família de pessoas de cardiopatas. Eu perdi meu pai por infarto fulminante, perdi a mãe em 2015 por infarto fulminante, meus outros 2 irmãos tiveram infarto também. Quando eu passei mal, o médico falou comigo que eu tinha infartado. E existe esse infarto, por exemplo, a pessoa infarta sem morrer, né? Como dizia assim que eu entendo. Acontece um caso de infarto e a pessoa nem sabe que passou pelo infarto e ele passou? Sim. Cerca de 20% dos infartos são assintomáticos ou com uma apresentação atípica. Então, uma pessoa a cada 5 vai ter um infarto que talvez ela nem perceba ou que confunda com algum sintoma, uma indisposição. Então, 15 a 20% dos infartos são assintomáticos. Infelizmente, essas pessoas só vão descobrir que infartaram numa consulta, passa com um cardiologista, em algum momento da vida você teve um infarto. Pode acontecer sim, infelizmente. É só acompanhamento e você vai ter uma vida melhor, viu, minha amiga? Aí você vai poder saber. Legal, Rosângela. Beijo, Rosângela. Bom carnaval pra você. Obrigada pra você também, meu amor. Vou estar aqui trabalhando. Vamos atender outra ligação. Boa tarde. Alô? Boa tarde. Olá, meu querido amigo. Seja bem-vindo. Oi, Reinaldo. De Monte Alto, aqui em São Paulo. Fique à vontade, doutor Silvio está à sua disposição. É o seguinte, doutor. Eu fui na cidade vizinha aqui em Jaboticabal. Fiz um exame pré-dimensional aqui na firma e me encaminharam para lá. E lá constataram bloqueio sinoatrial de 2º grau do Enquebac. Encaminhando para a IMC em Rio Preto, fiquei na sala coronária lá fazendo o tratamento. Doutora Ilbe, uma série de exames, constatou depois de uma ergometria que eu fiz, uma arritmia. Diz ele que é benigna. Tomei um Zancorão e agora eu levo a vida normal. Parei de tomar os remédios, tal, isso, aquilo. Mas só que eu sinto cansaço, muito cansaço, sabe? Eu não aguento correr. Um pouco também acho que é o tabagismo, né? Mas eu queria saber o que é bloqueio sinoatrial de 2º grau, se eu corro risco de vida, se eu corro risco de ter um infarto, qualquer coisa assim, de uma hora para outra. Doutor, aquela Legal, coisa. É bom ele falar isso, né? Ser honesto. Obrigada, viu, Reinaldo? Pode falar. Legal, Reinaldo. Veja, o coração é um órgão bastante complexo. Ele é formado por músculos, ele é irrigado por artérias, então ele tem uma parte hidráulica e ele tem uma parte elétrica também. E o que o Reinaldo teve foi um distúrbio na condução elétrica. No caminho, na passagem do estímulo elétrico que faz o coração funcionar, você apresentou um bloqueio, que foi tratado, pelo que eu entendo, foi revertido esse bloqueio. Bom, a primeira coisa, a gente tem que identificar a causa do bloqueio, e esse bloqueio pode ser por múltiplos fatores, às vezes até medicamentos. Então, primeira coisa, a gente tem que entender. O tipo a gente já sabe, o tipo de arritmia que ele teve. Agora a gente precisa saber o porquê. A causa, né? A causa, exatamente. Em algumas situações, pacientes com esse tipo de arritmia, pode até ser necessário um implante de marca-passo. Porque esse tipo de bloqueio não vai permitir a condução normal do estímulo elétrico e o coração pode bater muito devagar, cair a frequência para valores muito... cansado. Pode até ser. Pode até ser isso, que aí como o coração, na medida que a gente faz esforço físico, a frequência cardíaca aumenta para manter o volume de sangue circulante para atender às demandas energéticas do corpo todo.
Na medida que a gente para o esforço físico, a frequência cardíaca baixa. Se você fazendo atividade física, a sua frequência cardíaca não consegue subir por conta desse bloqueio, então vem o sintoma de cansaço. Pode ser isso. Uma das soluções poderia, caso não seja por conta de efeitos de medicamentos, teria indicação de marca-passo. Então, é difícil, sem ver o seu eletrocardiograma, sem ver a evolução que você apresentou no pós-operatório, após essa internação, dizer se você tem indicação ou não de marca-passo. Então, voltar ao médico é a solução. É fundamental, porque a gente precisa saber por quê, o que aconteceu, o que desencadeou isso, para que a gente possa saber qual é o tratamento. Então, Reinaldo, vai no médico. Se o médico não falar, não precisa ver a causa, você já tem a referência de um excelente médico. Pode visitar outro médico que veja a causa, primeiro passo. E o cigarro, eu não vou falar dele agora, mas a BR Vita, entra aí, brvita.com.br, tem o Nicomax, vai te ajudar a parar de fumar, tá? Com calma, sem aumentar a ansiedade, tá bom? Tô torcendo por você. E tem muito bem. Obrigada, meu amor. Não esquece, entra lá, BR Vita e pede um... Assista Silvio Santos, lindo. você toda é uma graça. Lindo. Quero ver você com saúde. Beijo. Beijos, viu? Não tava falando pro doutor que a Iris fez os exames, a médica falou assim, se você não tivesse feito na minha clínica, eu falava que é mentira. Porque toda pessoa que está acima do peso sempre tem colesterol, tem diabetes, pressão alta. É que nós temos uma vida regrada. Então, hoje, nós estamos aqui com o cardiologista porque eu quero incentivar você a ter qualidade de vida, como a Rosângela quer fazer mais coisas. Então, o que a gente vai fazer? Vai te dar informação. Com informação, você resolve tudo. Mas o WhatsApp, diretora, vamos lá. Doutor Silvio responde. Olá, gostaria de saber se a pessoa que infarta, o coração dói. Parabéns pelo programa. Muito obrigada. Muitas pessoas ligam a TV no decorrer. Ou nosso amigo controle remoto viu o assunto fica. Doutor, pode falar. A dor do infarto, a apresentação típica do infarto é aparecer a dor no peito. Essa dor, ela é desencadeada, é um mecanismo de defesa nosso, que quando o coração sente, ele está sob uma situação de falta de oxigênio e o coração ele depende muito de oxigênio. Então, é diferente dos outros músculos que conseguem até trabalhar com uma baixa taxa de oxigênio, fazer o trabalho anaeróbico, né? O músculo cardíaco ele não tolera, ele não tem essa competência. Então, o sintoma que ele encontra para manifestar que algo está errado é a dor. Então, são fibras nervosas que vão levar para o cérebro uma informação de que o coração está doendo. Não é que ele dói. Se a gente pegar o coração e apertar, você não vai sentir nada, né? Evidentemente, ninguém vai fazer isso. Mas ele não tem essas fibras nervosas táteis. Mas a isquemia, a má oxigenação, produz o sintoma de dor no peito e é comum, né? É o mais comum no infarto apresentar dor no peito, a manifestação da dor no peito. A mais comum, né? E aí reflete às vezes no braço, como o doutor falou. E muitas pessoas têm aí pequenos infartos, né, doutor? Como o doutor falou, e não sentem nada. Exato. Já infartaram e nem sabem. Então, pode ter um infarto sem dor. Ficar atento, né? Próximo ao WhatsApp, pode colocar, diretora Iris. Boa tarde. Maria Helena de Hortolândia, nossa vizinha aqui em Hortolândia, São Paulo. Boa tarde, doutor. Às vezes sinto uma dor nas mandíbulas. Gostaria de saber se isso tem a ver com o começo de infarto, como o doutor falou que às vezes pode dar, né? Olha, Maria Helena, essa dor que dá na mandíbula, que é pelo infarto, não é uma dor que vai e vem. É uma dor que vem e fica, né? E ela vai ter junto outras manifestações, tá? Normalmente suor frio, enjoo, vontade de vomitar. Então é uma dor que vem de repente, ela é súbita, e se acompanha de outros sinais, tá? É que às vezes as pessoas não valorizam os outros sinais, ficam só achando que aquilo é do dente, mas uma dor que vai e vem, é pouco provável que seja do coração. A dor do coração, né, a dor do infarto, ela se acompanha de suor, principalmente no segmento superior do corpo, mais predominante na cabeça. O suor frio, a pessoa fica pálida, tem enjoo, pode vomitar, tá?
Então, esses são sintomas que se acompanham da... Ninguém nunca falou isso em TV. Você está falando, eu estou fazendo feedback com a minha mãe, ela tinha muito disso. Você vê, eu não sabia. Gente, a gente podia salvar a minha mãe por falta de informação, porque as televisões só pensam no show, não pensam em fazer a informação. A gente não, a gente procura, nós, a Rede Família, a diretora Iris, levar a informação. Então, fique atento. Então, procure um especialista de DTM, ATM, que pode ser isso aí. Eu queria deixar para a Maria Helena uma informação, que é assim, Maria Helena, o infarto, quando a gente vai conversar com os pacientes que infartaram, muito frequentemente eles relatam que o sintoma havia começado de 10 a 15 dias antes. Então, 10 a 15 dias antes a pessoa começa a ter alguns sintomas. Por exemplo, pode ser a dor na mandíbula. Então, se essa dor na mandíbula é uma coisa muito recente, que você não sentia e passou a sentir, eu acho que não custa você verificar isso, né? Eu acho que todo cuidado é pouco, tá? Mas, não, é uma dor que de vez em quando eu sinto, depois eu não sinto mais, e passa um tempo e vem... Essa é pouco provável que seja. Mas se é um fato novo, algo novo que você desconhecia e que começou a se manifestar nos últimos dias, eu acho que vale a pena você verificar para a gente não correr o risco de deixar passar algo que é muito importante e severo, né? É verdade. E informações a gente, porque nós estamos respondendo a maioria do WhatsApp, mas quem não conseguiu pode ter mais informações através do e-mail. Tem mais WhatsApp e eles podem colocar. Nossa, o doutor tá feito hoje, hein? Kézia, que lindo, de Vila Boa, Goiás. Olá, tenho 16 anos, um beijo, linda. E já, olha, há 4 meses estou sentindo uma dor no braço e no peito. Isso pode ser sintoma de infarto? Devo procurar um cardiologista? Olá, Kézia, obrigado pela sua pergunta. Olha, interessante. Veja, importante. a Kézia é novinha, tem 16 anos. Então, o que é que nós temos, Kézia? As mulheres em idade fértil, elas têm um fator de proteção. Os hormônios sexuais, os hormônios femininos protegem vocês, mulheres, até a menopausa. Então, a mulher desenvolver infarto na fase fértil é muito pouco frequente, a menos que ela tenha uma história familiar muito rica de infarto jovem, mãe que infartou com baixa idade ou pai que infartou muito cedo. Entendi. Então, são pessoas que teriam maior risco. Não deve ser o caso da Kézia, porque ela não sentiu isso. Outro dado que chama atenção, Kézia, é que você fala que já há 4 meses vem sentindo essa dor no peito, dor no braço. A dor do infarto, ela não fica muito tempo. O que eu citei agora, né, que as pessoas manifestam um sintoma que começa 10, 15 dias antes, o sintoma aparece, ele é de início recente, porém a manifestação mais intensa, ela vai dar naquele dia do infarto. Entendi. Então, olha, eu sentia lá uma dorzinha e 1 semana, 10 dias depois, a pessoa manifesta com infarto. Não é o caso dela, já tem 4 meses, né, que está com essa dor. Então, nós temos você, mulher, jovem, aparentemente sem fatores de risco, com uma dor atípica, né? Uma dor muito prolongada. Então, eu acho que é pouco provável que essa dor seja de origem cardíaca e poderia dizer para você com uma boa margem de certeza que não é infarto. Porque 4 meses, um infarto de 4 meses, não fica. Conheço. Aí procurar um outro especialista para ver, porque pode ser muitas outras coisas, tá bom, meu amor? Um beijo. Doutor, é verdade o mito antes de pôr outro no WhatsApp, que saiu uma pesquisa que mulheres que têm o quadril largo, a famosa Raimunda, né? Mulher bunduda, elas têm menos risco de infartar, isso é verdade? O que acontece? A obesidade, né? Você tem 2 formas de obesidade, apresentações, né? Aquela obesidade espalhada, então é essa aqui, principalmente nas mulheres, onde a gordura vai se concentrar no quadril e nas coxas. E você tem um tipo de obesidade central, que predomina na região abdominal. Essa obesidade central ou visceral é um tipo de gordura que se deposita no interior da cavidade abdominal. Aparece aí aquela barriguinha que você citou da sua mãe. Esse é um tipo de gordura, eu não sei, a maioria das pessoas não sabe, mas existem tipos diferentes de gordura. Você tem uma gordura mais amarronzada, mais amarela, que ela é rica em energia, e uma gordura mais branca, que ela é oriunda dos alimentos muito industrializados, aquela farinha muito refinada, muito branquinha,
esse tipo de carboidrato muito refinado predispõe a esse tipo de gordura que se deposita dentro da cavidade abdominal, em volta dos órgãos. Essa gordura, ela é uma gordura muito inflamatória e ela aumenta o risco de infarto, sim, isso é verdade. Então, o que a gente orienta para você evitar aquela gordurinha, né? Eu falo de tudo aqui, seca a barriga, a barriguinha. Uma dica que a gente dá é dar preferência para alimentos quanto menos industrializado, melhor. Ou seja, quanto mais próximo do natural, é melhor. Então, uma farinha integral, um pão feito com farinhas integrais. Tem farinha de arroz hoje, a gente dá várias receitas. O arroz integral. Você tem a opção do arroz normal, né, bem refinado, e o arroz integral. O arroz integral, veja só, se você ingerir a mesma quantidade dos dois alimentos, a oferta calórica vai ser menor com aquele que é menos industrializado, o integral. Porque o gasto energético para você metabolizar esse grão é maior do que naquele que já está mais digerido. Mas eu tirei tudo da minha vida, eu como de vez em quando. Tirei o arroz branco, é uma dica legal você preferir alimentos integrais, pães, o pão integral com grãos. Isso é uma dica para você diminuir essa gordura visceral, né? Que a gente faz perigosa. Muita receita aqui saudável, viu, doutor? Ótimo, tem as gostosas e tem as saudável também. Vamos lá no WhatsApp, depois eu quero tirar dúvidas dos energéticos. Você mistura bebida com energético? Quanto de energético você toma? Será que uma pessoa normal, que não tem problema na família cardiopata, tomando muito energético, pode vir prejudicar? Há uma dúvida, o doutor já responde. Vamos ver o WhatsApp. O Luiz, a Marceli, de Ribeirão Preto, adoro essa cidade, aqui em São Paulo, boa tarde. O consumo de carne vermelha excessivamente pode ajudar a ter infarto? Olha, Luiz, eu não sei, mas minha mãe não comia comida, ela só comia carne, tá? Com muita gordurinha, ela só comia um pratão de carne. Não dobrava nem a articulação dela, tinha que esquentar para sair da cama, a tal ponto. Ela não comia nada, nem legumes, nem verdura, era só trigo ou carne, e muita carne. Então, doutor... Olha, Luiz, obrigado pela sua participação, pela pergunta. Sim, você aumenta o risco de ter doença aterosclerótica, que é a deposição de gordura na parede das artérias, e, consequentemente, você aumenta o seu risco de ter infarto. A gordura animal, né, a gordura especialmente da carne vermelha, ela é um tipo de gordura rica em o que nós chamamos de gordura saturada, e esse tipo de gordura realmente ela se deposita, predispõe a aumentar o colesterol ruim, que vai se depositar na parede das artérias. Então, o consumo excessivo de qualquer alimento não é adequado. O ideal é que você consuma um pouco de tudo. Agora, se você ainda escolhe um alimento que aumenta o risco e tem um consumo excessivo dele, com certeza você está aumentando o seu risco de ter um infarto, sim. Pode ser que a sua constituição, a sua genética tenha fatores protetores. Não é de pessoa para pessoa. Aquelas histórias, o meu avô só comia carne assim, carne assada, não comia pão e nunca teve nada. Mas isso é a exceção, né? Não é a regra. Então a gente não pode se basear pelas exceções, a gente tem que se basear, se nortear pela regra. E o que a ciência mostra é que os alimentos, a gordura da carne vermelha, ela é sim prejudicial à saúde. Isso, meu amigo, eu gosto de carne vermelha, mas agora eu vou no rodízio, eu dou um lucro pro rodízio. Eu como só uns pedaços que eu tenho vontade. Eu gosto do cupim. Você fala, Flor, você come cupim? É raro quando eu vou e eu como 2 pedaços. Mas vai no rodízio para comer 2 pedaços? É só para matar a vontade. Eu não vou fazer em casa. Mas tudo é uma nova vida. Você tem que decidir assim, o que eu quero. Eu quero viver bem e viver mais. Você não vai se privar do prazer, você só vai ingerir menos. Ponha mais carne branca, mais peixe, ômegas, como o doutor falou, e você vai ver, vai ter uma vida longa e saudável, viu? Minha mãe fazia tudo errado. Coitadinha, onde o senhor estava, doutor? Eu já devia ter um programa de TV, mas eu ainda estava fazendo show de calouros, mais o WhatsApp. Peraí. Doutor, energético faz mal pro coração? Mito ou verdade? Em excesso? Veja só, tudo em excesso faz mal. Agora vamos especificamente aos energéticos.
O energético, ele tem um alto teor de cafeína. A cafeína, ela tem efeitos sobre o coração e, em excesso, ela pode desencadear arritmias cardíacas. Então, por que o café é tão estimulante? Ele tem um teor alto de cafeína. Então, de fato, a cafeína é um estimulante. E esses energéticos têm uma concentração de cafeína muito alta. Então, só aí você já aumentou a predisposição a desenvolver arritmias cardíacas, algumas até malignas. E aí você junta o consumo excessivo e mais o álcool, que também o consumo do álcool ele pode predispor ao aparecimento de arritmias cardíacas. Então, não é infrequente nós pegarmos em pronto-socorro pessoas que vai para a churrascada, vai para a chopada, vai para o jogo de futebol e toma muita cerveja, chegar no pronto-socorro com arritmias cardíacas, tá? Porque o consumo excessivo do álcool pode sim desencadear. E se você juntar o consumo excessivo do álcool mais o energético, então nós temos relatos na literatura de morte entre jovens que acredita-se ter sido desencadeada pelos energéticos. Por que eu uso essa palavra acredita-se? Porque uma coisa não vem isolada da outra. Então, ele teve o consumo do energético, ele teve o consumo do álcool e mais alguma coisa que a gente pode não saber. Como o irmão né? Então, nessas festas corre outras substâncias legais, lícitas ou ilícitas, e outras desconhecidas o potencial delas. Então, nós não podemos ser levianos e apontar a culpa é do energético. Não podemos. Misturado com mas álcool. Devemos levantar uma advertência. Então, se você vai consumir energético, consuma com moderação. A mesma coisa é o álcool, a mesma coisa é a carne. Né? Então, o consumo excessivo de qualquer coisa vai ser prejudicial à saúde. Eu e a minha irmã só quando estamos muito cansadinhas, e olhe lá, viu, gente? Olha, já que a gente falou de bebida, o povo tá bebendo tanto, gente. Eu vejo, olha, se você quer ver como é que tá o Brasil, assim, o médico falou, para nesses hospitais, assim, e fica lá na emergência. É só pai correndo no fim de semana com os filhos. Se você está vendo pela primeira vez o seu cardiologista em casa, Dr. Silvio é um médico que ama a vida das pessoas, que faz o seu trabalho com tanto amor, que está aqui hoje oferecendo o seu tempo, porque a informação salva vidas. Eu falei que eu teria salvo da minha mãe se eu tivesse te conhecido, mas ok, vamos salvar muitas hoje. Tem mais WhatsApp, Iris? Muito, né? O Renan tem, manda ver. Então vamos lá. Luane, de Cravinho, São Paulo. Beijo, Luane. Gostaria de saber se ter dor de cabeça sempre pode ser um sinal de infarto. A dor na cabeça, doutor. Olha, Luane, não há uma relação entre dor de cabeça, cefaleia, que é o termo médico, né, da dor de cabeça, com o infarto. Aí precisaria ver se essa sua dor de cabeça, como ela é muito frequente, pelo que você descreve, se não é uma enxaqueca ou tem alguma outra causa. Mas relação da dor de cabeça com o infarto, não há nada que faça essa correlação. Dá um pulo, Luane. Eu vi muitas pessoas que eram problemas da mordida errada, se não for hormonal. Então, investiga, tá? Vai num especialista cirurgião de ATM ou DTM. Aí investiga. É quase certeza que geralmente é isso. Muitos casos a gente vê. Se não for, tem que investigar, né? Sim. Dá um de Dr. House aí, meu bem. É a gente que tem que ser o House. Vamos para outro WhatsApp. A Zilda, de Quirinópolis, em Goiás. Linda, obrigada, Zilda. Gostaria de saber se pessoas que têm coronariana danificada pode-se fazer caminhada normalmente? Olha, Zilda, obrigado pela sua pergunta, isso é importante. A pessoa que tem doença coronariana, que já teve infarto ou não, ela fazer atividade física é muito importante. A caminhada é um excelente exercício, porque, como o próprio nome diz, é caminhada, não é corrida. E isso vai expor o seu coração a um tipo de trabalho de condicionamento cardiovascular que com certeza vai trazer benefícios para você.
Evidentemente, como você já sabe que tem algum problema nas suas artérias coronárias, não sei se você já teve infarto ou não, é prudente que o seu cardiologista saiba da sua intenção de atividade física, que você reporte a ele que tipo de caminhada que você vai fazer, a duração, intensidade, o local, se tem muita subida, descida. Isso é importante para que ele possa conversar com você, para que você possa dosar de maneira adequada, fazer bem para você. Mas pode sim. Sabe o que eu fiz? Eu comprei um aparelho de R$150. Eu falo a marca porque eu peguei o Polar. Aí minha mãe controlava o batimento cardíaco. Mas a minha mãe não gostava de caminhar. E eu comprei para ela, só que é o seu, aí ele vai ver um profissional que vê o seu batimento cardíaco certo. Aí você programa no relógio e vai caminhar. Chegou no batimento que não pode passar daquilo, começa a apitar, você diminui o ritmo. Esse é um bom, e custa hoje R$150 dessa marca. Tem mais barato, você põe no corpo. Isso. Caso você faça essa opção, né, de você ter um frequencímetro. Frequencímetro, que eu chamo de Polar. É legal que você converse com o seu cardiologista, que ele vai te dar as dicas das faixas de segurança de frequência cardíaca. Isso é bacana. Se você sabe a faixa de segurança, que varia de acordo com o sexo, com a idade e com as condições cardiovasculares. Faz os testes, né? Exatamente. O seu cardiologista vai poder te dar essas dicas de controle de frequência e isso aumenta demais a segurança e melhora a qualidade da sua atividade física. Eu e a minha irmã temos, né, gente? Tem família de cardiopata e você usa na água, na hidroginástica, na natação, na caminhada. E era muito caro antigamente. Nossa, para comprar o da minha mãe aí, hoje em dia está acessível a todos, tá? Então, você fala, é um aparelho que tem um relógio que põe aqui para medir a batida do coração. Mas tem que ver com o médico qual que é a batida para programar, tá bom? O aparelho? Vamos para a próxima pergunta, vamos lá. A minha amiga de Paraíba, isso não precisa falar o nome quem não quiser, viu? Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Oi, Flor, oi, linda. Amo o seu programa, gratidão. Sou cardíaca, posso tomar a vacina da febre amarela sem medo de ter reações? Ótima pergunta. Que a gente está vendo o povo ter muita reação, doutor, né? Veja, acontecendo, as reações à febre amarela, da vacina da febre amarela, o que acontece? A vacina da febre amarela é o vírus vivo atenuado. Então, existem alguns grupos de pessoas que não devem tomar. São aquelas pessoas que têm uma baixa imunidade ou alguma doença que abaixa a imunidade dela. Não é o caso da nossa amiga, que tem um problema cardíaco. Você não tem um problema da imunidade. Não interfere. Tá certo? Não interfere. Agora, você coloca, ter certeza que não vou ter reações. Isso eu não posso garantir, ninguém pode garantir. O efeito adverso, né, mais grave da febre amarela, da vacina da febre amarela, que é produzir uma doença igual à febre amarela, é de 1 em cada 400 a 500 mil pessoas que tomam. De cada 400 a 500 mil pessoas que tomam essa vacina podem desenvolver a reação. Poxa, é um número muito pequenininho, é verdade, é muito pequenininho. Mas quando a gente fala numa população de 200 milhões de pessoas, imagina quantas pessoas teriam essa reação grave. Então, a vacina da febre amarela tem que ser para aquelas pessoas, as cidades, as secretarias de saúde estão orientando, são aquelas pessoas que têm maior risco de desenvolver a doença e trazer essa doença para o meio urbano e aí espalhar. Então siga a orientação da Secretaria de Saúde da sua cidade para saber se você precisa tomar ou não a vacina. Em relação ao seu problema cardíaco, eu posso te dizer que não há problema, mas garantir para você que se você tomar a vacina não vai ter reação, eu não posso, porque eu não sei, a gente não sabe quem daquele grupo vai desenvolver. Eu e ele fomos para Machu Picchu e nós tomamos a vacina para ir para Machu Picchu, é obrigatório, e foi feito um teste só de alergia, né? Só que essa vacina que estão aplicando fracionada não vale para viagens fora do país. Não. Então eu trouxe até uma médica aqui, o pediatra, de um laboratório que tem a vacina, ela custa cerca de R$150 para quem vai viajar, que é uma dose só da vacina, não é a fracionada, que aí vale para quem vai viajar, senão, então, já dei a dica. Próximo, né? Só um detalhe, as pessoas, uma dúvida que tem sido comum, pessoas que já tomaram a vacina há vários anos, querem tomar de novo, não há necessidade. Não, eu também não preciso. Você vai se expor a um risco desnecessário, não vai aumentar a sua proteção e você vai se expor a um risco. Se já tomou, acabou, não precisa tomar mais. Eu e eles tomamos, não precisamos mais.
E também tem a repelente em casa, né? Que a gente fala muito da febre amarela, mas tem aí a dengue picando os outros. Não vamos esquecer a dengue, hein? A próxima pergunta, diretora Iris, por favor. Uma amiga de Curvelo, Minas Gerais. Olha Minas Gerais aí, gente. Olá, tomo um remédio para emagrecer, a sibutramina, desculpa. Isso pode atacar o coração? Ajudar a ter um infarto? Tá. Olha, a sibutramina é um desses medicamentos desenvolvidos para controlar o apetite e ajudar no emagrecimento. Ela chegou a ser banida, ser retirada do mercado, depois por conta de problemas de efeitos colaterais graves, inclusive de causa cardíaca, foi retirada do mercado e agora voltou, o Ministério da Saúde autorizou, mediante prescrição médica, sob controle, sob um rigor médico. É verdade, então, não compra na farmácia. Exatamente. Se você está tomando, provavelmente você está tomando sob orientação médica, de maneira bem controlada, ele está te acompanhando. Se você estiver fazendo tudo direitinho, como manda o figurino, o risco é pequeno. Nunca vai ser zero, lembre-se, né, que eu comentei aqui no começo do programa, medicina não é uma ciência exata, é uma ciência biológica, ela trabalha com probabilidades. Então, se você estiver fazendo tudo direitinho, a probabilidade é muito pequena. Mas o controle, o acompanhamento médico é fundamental para poder te dar essa segurança. E aí, quando você chegar no seu peso, aí você faz uma manutenção com acompanhamento médico para não voltar a engordar, tá? Porque todo mundo que faz qualquer coisa, e aí tem que fazer a manutenção, qualquer coisa. Aqui tem comida todo dia, é bolo, é tudo aqui. A gente todo dia come um pedacinho, então o que eu faço? Eu me mantenho, né? Tem mais pergunta no WhatsApp. Gente, quem a gente não responder, olha, eu vou deixar um e-mail, porque às vezes não dá para ler todos os WhatsApp. Põe um e-mail para mim, para mais informações. Caso você não consiga ter sua resposta aqui, e se você quiser muito mais informações, você pode, e depois a gente vai entrando em contato e vai passando as respostas e você pode se cuidar, tá bom? Vamos lá para as perguntas no WhatsApp. Vamos lá. A Leninha, de Alecrim, na Bahia. Boa tarde, Flor. Beijo, Leninha. Boa tarde, minha linda. Uma pessoa magra tem muita facilidade para o infarto? Legal, Leninha. É uma pergunta boa, porque acha magro não infarta? Essa é uma pergunta interessante, porque nós temos o obeso saudável e o magro doente. A Iris é a obesa saudável, a Iris. Então, o que acontece? O que determina o risco, evidentemente que a obesidade é uma epidemia, é um problema de saúde pública. Saudável. A grande maioria das pessoas que estão no sobrepeso ou obesidade, elas têm a forma de gordura, aquela gordura mais inflamatória, em volta dos órgãos da cavidade abdominal. E isso, sim, aumenta o risco do infarto. Agora, se a pessoa é magra, mas ela tem um metabolismo do colesterol alterado, ou seja, ela tem uma alta taxa de colesterol ruim no sangue, isso independe da obesidade. A obesidade, tem magros com colesterol alto. Exatamente, a obesidade predispõe ao aumento do colesterol, mas a ausência da obesidade não quer dizer que você não possa ter o colesterol ruim alto. Então, se a pessoa é um magro que tem o colesterol ruim alto, ele vai ter tanto risco de infarto quanto o outro que é obeso. Então, pode ocorrer sim do magro ter infarto. O infarto não poupa ninguém. Principalmente se fuma ou bebe muito também, né? O cigarro, ele é um vilão, grande problema, um vilão da saúde pública. Mata muita gente ao redor do mundo pelos diversos tipos de cânceres que ele desencadeia, que ele é causador. Em relação à doença aterosclerótica, que a gente sabe que ele está na base, ele contribui demais para o início dessa doença e progressão e as complicações. Complicação é o infarto, o derrame, a oclusão de membro de circulação periférica. A pessoa ficou doente, não foi por causa do cigarro. Eu falei, não, o cigarro fez ela ficar com aquele problema. Saiu agora recente um estudo que as pessoas, mas eu fumo um cigarro só por dia. Isso não tem problema, é mentira. Tem problema sim, acabou de sair um estudo de um grupo inglês
numa revista importante, científica, que mostrou que pessoas que fumam um cigarro por dia, ela tem 7 vezes mais chance de ter doença coronariana do que quem não fuma. Então, não existe fuma pouco, fuma muito. Quem fuma corre risco. Pois essa toxina tem que parar na de boca fumar. é problema. Tem que parar de fumar. Toda a minha família fumava, só eu e a Iris não fumamos. Você vê? E somos afortunadas. Por isso que a saúde da Iris, embora ela esteja com peso muito acima, mas ela foi um outro probleminha que ela teve. Ela já está se tratando, já as calças estão caindo, conseguimos corrigir o corpo dela e agora está dando resultado. Mas eu vou cuidar dela e ela se cuida também. Eu quero que você se cuide. Tem mais pergunta? Dá tempo, diretora? Obrigado por vocês estarem aí do outro lado, viu? Se você ligou a TV pela primeira vez, fique sempre com a gente às 3 horas da tarde, todos os dias. João, seja bem-vindo de Ribeirão Pires. Ai, adoro, fui muito para Ribeirão Pires. Doutor, por que o uso da ressonância para verificar um problema no miocárdio? Legal, João. A ressonância nuclear magnética é um método muito sensível, muito bom para se ver o músculo cardíaco, né? Então, alguns problemas do músculo cardíaco para avaliar se a perfusão, a circulação, se o sangue está chegando em quantidade adequada, ele ajuda bastante. Então, a ressonância é um método, é mais um dos métodos que nós temos para avaliar o coração e que nos ajuda demais a interpretar várias variáveis do coração. Então, ele não é o único método, existem vários métodos, cada método é adequado para uma proposição. E, às vezes, você precisa de mais do que um método. Então, não é infrequente, você fez o eletro de repouso, fez um teste de esteira, fez um ecocardiograma e ainda o médico teve alguma dúvida, você pode precisar de uma ressonância, ou do cateterismo, ou de uma tomografia de coronária. Quer dizer, são esses métodos, essas ferramentas. E esse é o nome correto, são ferramentas. Então, quando você tem uma pessoa que trabalha, um pedreiro, ele tem várias ferramentas. Cada ferramenta com a sua utilidade. Então, se você tem um parafuso, é bom que você tenha uma chave de fenda e não um martelo. Você até pode usar o martelo no parafuso, mas o resultado não vai ser o mesmo. O importante é ter as ferramentas e saber utilizar as ferramentas na hora certa. Isso, olha, eu adoro isso. Doutor, o cálice de vinho seco, é bom mesmo tomar um cálice? Não é garrafa, viu, gente? Que é álcool. Um cálice de vinho, quanto mais seco, melhor. É verdade isso? O que nós temos na literatura... Ou suco de uva também? Que o integral. O vinho tinto, o suco de uva natural, né? Você tem elementos na casca da uva que são os polifenóis que colaboram com o controle do colesterol. Então, isso é um fato, que essas substâncias colaboram no controle do colesterol e você pode obtê-las através do consumo moderado, o cálice de vinho, um hábito de você ter o consumo de um cálice de vinho por dia, ou suco natural, você vai estar ingerindo essas substâncias que contribuem nesse controle. Então, isso foi visto através de estudos em populações do Mediterrâneo, na França, e que tinha uma baixa incidência de doença coronariana e que se atribuiu o consumo do vinho. Então, o que mais uma ferramenta, como o doutor não falou. pode se utilizar isso como desculpa para o consumo exagerado, né? Vou tomar uma garrafa de vinho que vai melhorar. Não é isso. Aí o consumo exagerado do álcool vai trazer os efeitos deletéricos do álcool sobre o coração. Porque o que protege o coração não é o álcool, e sim as substâncias que vão junto. Que estão na uva, né? Por isso suco integral, que é o álcool. O vinho branco, né? Porque no preparo do vinho branco, a casca é retirada. Não, é e só aí, o tinto, né? Exatamente, é o vinho tinto. E quanto mais seco, melhor. Sim, sim. Olha, para quem adora, dá mais uma? Hein, Iris? Oi? Vai, rapidinho. Tenho 3 minutos. Estamos encerrando já o Versátil Atual. A Beth de São Lourenço, Minas Gerais. Boa tarde. Meu pai está com 80 anos, se queixa de muita dor no peito e dor no braço direito. Tem alguma coisa relacionada com problemas no coração? Olha, Beth, respondendo bem rapidamente, eu acho que é interessante que você leve seu pai ao cardiologista, sim.
Ele tem 80 anos, então nós temos todo o processo de envelhecimento. A doença aterosclerótica, ela é mais frequente nos idosos. Como é um músculo do então, coração. como ele está tendo dor no peito, eu aconselho eu acho que é prudente que você vá com ele ao cardiologista para avaliar se essa dor no peito é ou não de origem cardíaca, tá? Eu acho que essa é a dica mais importante para você. E fica a dica sempre, faça vários exames, porque o que o doutor falou, se fizer só o eletro em estado de repouso, pode não ser o suficiente, tá? Nós estamos indo embora, doutor, eu amei, minha amiga, minha parceira, essa assessora de imprensa maravilhosa. Qual que é a tua empresa, como que chama? Fabiane Escolhe. Segue ela aí, Fabiana Escoque, que ela é uma excelente assessora de imprensa. Olha mais o que ela trouxe. Eu tô indo embora, mas eu volto. Amanhã estaremos juntos. Eu amo vocês. Tchau, pessoal. Gratidão.